Graça, paz e alegria do Senhor esteja sobre tua vida de forma abundante. Seleção e comentários de textos bíblicos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, na mente e no coração, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Louvado seja Deus. Amado ouvinte, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não abrigue a ira em seu coração. Não abrigue. Entregue para Deus. Deus é justo juiz. Se alguém te aborreceu, se alguém cometeu uma injustiça contra você, entregue para Deus. Entregue para Deus. Deus é justo juiz. Ele trabalha por você. Não deixe a ira tomar conta do seu coração, pois a nossa ira não produz a justiça de Deus. E ele reforça que nós devemos lutar contra a impureza moral, impureza sexual, impureza de caráter, mentira, engano e toda a maldade. Devemos fugir de tudo isso e devemos aceitar humildemente, com alegria, esta palavra implantada em nós, a qual é poderoso para nos salvar. Como é que esta palavra é implantada em nós? Nós precisamos lê-la, nós precisamos meditar nela, nós precisamos decorá-la, nós precisamos passar tempo com essa palavra na nossa mente, para que ela possa entrar no nosso coração, encher o nosso coração, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Para chegar no coração, primeiro na mente. Você muda o seu pensamento quando você põe a palavra de Deus dentro de você. Você passa a pensar como Deus pensa. E esse pensamento vai mudar o seu sentimento, vai fazer você sentir o que Deus sente. E o seu pensamento e sentimento vão te levar a agir como Deus age. Pensamento, a palavra dentro de você. Ela é implantada no seu coração à medida que você a lê e que você medita nela e que você a põe em prática. Ela produz os seus frutos. Ela é poderosa para nos salvar. Esta palavra de Deus é que lava a nossa alma. Ela limpa a nossa alma de todo pecado, de todo mal. Pela palavra de Deus nós somos santificados, porque o seu autor está dentro de nós para usá-la, para nos limpar, para nos santificar. E o apóstolo Tiago diz com toda clareza: não adianta conhecer a palavra, não adianta conhecer de cor a Bíblia, não adianta ter lido 100 vezes a Bíblia do início ao fim. Se você não praticar, perdeu o seu tempo. É aprender, colocar no coração, para colocar em prática, para obedecer. Obedeça a palavra de Deus. Entesoure-a em sua mente e em seu coração. Ame a palavra de Deus, medite nela e aplique-a ao seu viver diário.
quando infringir algo dos mandamentos de Deus, peça imediatamente perdão e a ajuda do Espírito Santo. Ele devagarinho vai te santificando, te fortalecendo para pecar cada vez menos e ser cada vez mais santo. Quem observa atentamente a lei perfeita, que é esta palavra, é livre. É esta palavra que nos liberta do pecado. Do pecado. Ela nos ensina a viver de forma santa. E quem pratica esta palavra, não esquecendo aquilo que ouviu, mas praticando-a, é feliz. É feliz. Seja um filho de Deus, obediente à palavra de Deus, praticante da palavra de Deus. Esta alegria, esta felicidade de agradar a Deus inundará o seu coração. E não use a sua língua para falar mal. Não use a sua língua para ofender. Não use a sua língua para fofoca. Que o seu falar seja sempre verdadeiro e cheio de amor. Cheio de amor. E ele continua dizendo que a religião só tem algum valor se é expressa na prática em obediência a Deus. Aí ele dá os exemplos. Ele diz que a religião pura, sem mácula, perfeita perante Deus, é cuidar daqueles que estão necessitados. No caso lá, eram órfãos e viúvas. No nosso tempo ainda existem órfãos e viúvas. Mas existem pessoas com outras dificuldades. Existem os homens de rua, por exemplo. Existem os pobrezinhos que não têm o sustento que lhes dá a condição de se manterem adequadamente. Tudo que Deus nos dá é para fazermos a sua obra. Ele quer que nós cuidemos dos necessitados em suas dificuldades e que não nos deixemos corromper pelo mundo. Devemos amar ao próximo na prática, repartindo com ele o que nós temos e viver em santidade, negando o pecado que ainda habita na nossa natureza de filhos de Adão e Eva. Sejamos santos e sejamos praticantes do amor para com aqueles que necessitam. Que todos os bens que temos sejam usados por nós para abençoar os necessitados, os pequeninos. Isso é a religião verdadeira que agrada a Deus. Obediência a Deus em santidade e amor ao próximo. Louvado seja Deus, que possamos viver cumprindo a palavra de Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, que nos governa. Amém.